Dizem que pela perseverança a lesma entrou na arca. Eu acho que o mesmo vale para as tartarugas, a não ser que elas sejam mutantes, adolescentes, criadas em 1984 por Kevin Eastman e Peter Lloyd. As Tartarugas Ninjas tiveram sua primeira aparição numa revista em quadrinhos independente, com o selo Mirage Comics, cuja tiragem inicial de 3.000 exemplares esgotou-se rapidamente, ganhando assim uma revista fixa. Era uma espécie de paródia com HQ sombria como Demolidor e outros no mesmo estilo. Com sucesso, veio logo em seguida um jogo de RPG em 1986 e um desenho animado em 1987, que durou até 1996. Houve também uma adaptação aos cinemas em 1990, que fez muito sucesso, e duas sequências, Tartarugas Ninjas 2, O Segredo de Uzi, em 1991, e Tartarugas Ninjas 3, em 1993. Os dois primeiros filmes, inclusive, contaram com os bonecos animados de Jim Henson. Anos depois, veio um longa em 3D chamado Tartarugas Ninjas O Retorno, isso já em 2007, e dois novos filmes mais atuais, em 2014, e a sua continuação, chamada Tartarugas Ninjas Fora das Sombras, em 2016, adotando um novo visual para as tartarugas e com muitos efeitos especiais, mas sem o mesmo sucesso dos anteriores. Além disso, ao longo dos anos, várias outras adaptações em séries, live action e desenhos animados também foram feitos, mas não alcançando o mesmo sucesso da série dos anos 80. No início, as Tartarugas Ninjas era algo sombrio e violento, e foi tornando-se mais colorido, infantil e cômico na adaptação para desenho animado. Inclusive, os personagens ganharam uma cor diferente para a bandana, antes todas eram vermelhas. O auge do sucesso das tartarugas foi no final dos anos 80 e início dos anos 90, justamente a época em que conhecia os heróis. Muitos jogos de videogame foram lançados envolvendo Leonardo, Michelangelo, Donatello e Rafael. Em 1989, foi lançado um game para o Nintendinho, que mesclava visão aérea e ação lateral. Mas esse jogo não fez muito sucesso. E também foi lançado o clássico beat'em up, ou briga de ruas, para os fliperamas. Provavelmente o game mais famoso de todos, em que era possível jogar com as 4 tartarugas ao mesmo tempo. Este jogo foi portado para o Nintendinho no ano seguinte, com o nome de Tartarugas Ninjas 2 de Arcade Game, ou jogo de fliperama. Isso pela Ultra Games, que era uma empresa de fachada da Konami, para driblar a regra da Nintendo de que as soft houses só poderiam lançar 5 jogos por ano. Teve ainda Tartarugas Ninjas 3 The Manhattan Project, em 1991, Tartarugas Ninja 4 Turtles in Time para o Super Nintendo, um port deste game para o Mega Drive chamado The Hyperstone Heist, e também um jogo de luta em 1993 que saiu para vários consoles. Na quinta geração não teve nenhum jogo das tartarugas para o PlayStation, Saturno ou Nintendo 64. E nas gerações seguintes vários jogos saíram para todos os consoles, mas nunca alcançando o sucesso dos jogos para 8 e 16 bits. Um dos meus jogos preferidos no início dos anos 90 era justamente o Teenage Mutant Ninja Turtles, dos fliperamas, e a sua fantástica conversão para o Nintendinho, Teenage Mutant Ninja Turtles 2 de Arcade Game, ou as Tartarugas Ninjas 2, o jogo do fliperama. Como eu contei no primeiro livro, muito além dos videogames Memória de um Jogador, eu gostava tanto deste game que era uma das poucas razões que me faziam entrar nas assustadoras casas de fliperama da época. Inclusive, uma dessas ocasiões resultou numa bela e merecida surra. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas o game lançado pela Konami em 1989 era incrível. Tinha gráficos lindos e coloridos, bonecos grandes, a possibilidade de jogar com mais 3 amigos ao mesmo tempo, uma trilha sonora empolgante que grudava na mente e que só de ouvir dava aquela emoção, além de muita luta, ação e aventura com as tartarugas mais radicais do momento. Na época, o desenho animado estava bombando na TV e eu não perdi um episódio sequer. Os filmes faziam muito sucesso e era só empolgação da turma.
com nossas mentes de criança ao assistir aqueles bonecos toscos lutando na tela, a ponto de sairmos lutando depois. Meu personagem favorito era o Michelangelo, por sua personalidade brincalhona, pelo uso dos nunchakus, que me lembrava do Bruce Lee, e pelo nome que se parecia com o meu. Aliás, todo o desenho era muito bom, divertido, colorido, engraçado e cheio de ação. Logo, os amigos começaram a aparecer com bonecos das 4 tartarugas mutantes adolescentes ninjas. E não demorou, eu também ganhei um, o Michelangelo, claro. Eu me empolguei tanto que certo dia, enquanto brincava com o hominho, ou seria tartaruguinha, eu falei para minha mãe que era viciado em tartarugas ninjas. Levei uma bronca por isso e fui alertado por ela de que não podemos ser viciados em nada. Fiquei meio assustado na hora, mas depois fui compreendendo a seriedade dos vícios, mesmo em coisas boas. Mas voltando aos games, nessa época eu ganhei meu primeiro videogame, o saudoso Turbo Game CCE. Um fantástico clone nacional do 8-bits da Nintendo. E não demorou para descobrirmos que havia o jogo das tartarugas para ele. Foi sensacional. Em algum momento, enquanto era possível reservar o jogo com os donos das locadoras, meu primo Del e eu alugamos o cartucho prateado de 72 pinos. E jogamos muito, muito mesmo. Em nossa visão era completamente igual ao fliperama. Só mudava que não era possível jogar entre 4 amigos, mas somente 2. Eu mantive esta visão por muitos anos, só percebendo as reais diferenças no início dos anos 2000, quando meu amigo Daniel mostrou-me lado a lado os 2 jogos, ao mesmo tempo no emulador. Sendo assim, não importavam as diferenças, nem percebíamos mesmo. Avançávamos juntos e nos divertimos demais com aquele porte incrível dos fliperamas para os nossos clones. Eu tinha o Turbo e ele o Top Game. E revezando nossas casas, os personagens, formávamos uma bela dupla. Por meu irmão ainda ser pequeno, eu achava que só terminaria o jogo ao lado do Del, virando uma obsessão nossa. Entretanto, apesar das tentativas, não conseguimos terminar o game. Chegamos longe, mas não foi o suficiente. Desde então sonhávamos com o dia em que poderíamos alugar novamente o cartucho e jogar o final de semana inteiro, mas isso não aconteceu mais. Devido à imensa procura, os donos das locadoras não reservavam mais o jogo e quem quisesse deveria chegar primeiro. Pronto, nunca mais encontramos Tartarugas 2 para alugar. Afinal, só tínhamos permissão dos nossos pais para ir até as locadoras na sexta ou no sábado e sempre era tarde demais. Cheguei a ver o jogo nas prateleiras alguns dias, mas somente durante a semana, naquelas rápidas passadas pelos saudosos estabelecimentos, mas não tinha como alugar. Algum tempo depois, minha família mudou de bairro e fomos para Caçapava Velha, 6 quilômetros distante do meu primo, e o nosso sonho de zerar Tartarugas 2 ficava cada vez mais longe. Até que um dia, de forma surpreendente, conseguimos através do meu novo amigo, um vizinho da frente chamado apelidado de Preto, que corajosamente andou de bicicleta por 12 quilômetros, ida e volta, para alugar o cartucho numa sexta-feira, e imediatamente liguei para o meu primo, convidando para dormir em casa, para naquele final de semana zerarmos o game. Por alguma razão ele não podia, e apesar da insistência com meus tios, não teve jeito. Foi uma grande decepção. Mas não desisti, chamei meu irmão e o nosso vizinho, que só jogava videogame na nossa casa, para jogarmos juntos e tentar fechar o jogo. Jogamos muito, avançamos pelas fases, 2 a mais que o fliperama inclusive, e na raça quase terminamos. Chegamos no chefe final, mas não superamos o terrível destruidor, o Shredder. Que tristeza. Na segunda, o cartucho foi entregue e nunca mais alugado. Outros jogos tornaram-se prioridades, outros consoles vieram. Tartarugas Ninjas 3 The Manhattan Project só joguei uma vez na casa de um amigo. O primeiro nunca gostei. E o Turtles in Time do Super Nintendo, até que jogamos bastante e fechamos algumas vezes. Era um jogão, mas não tinha o mesmo impacto, carisma e importância do clássico dos fliperamas e da sua versão caseira para o Nintendinho. O tempo foi passando, as Tartarugas Ninjas foram sendo esquecidas, até que deixei os games de lado e fui para o seminário. Mas sempre tinha um carinho por Tartarugas 2, como carinhosamente chamávamos, e pensava se um dia, enfim, terminaria o game. Muitos anos depois, já casado, com filhos e no ministério pastoral, num raro momento de folga, decidi pegar o game no emulador para PC e ver no que dava. Para minha surpresa, eu estava mais habilidoso do que na infância e adolescência.
e facilmente zerei o game, usando muito save state, por garantia, é claro. E foi uma sensação bem legal. Enfim concluí aquele game querido que fez parte da minha infância. Assisti ao rápido final, com grande satisfação, e tive aquela sensação de dever cumprido. Um sorriso nostálgico surgiu no canto da boca. Foi inevitável. Dizem que pela perseverança a lesma entrou na arca. Então eu acho que o mesmo se aplica à tartaruga. E eu, apesar de gostar demais das rápidas e ágeis tartarugas ninjas, fui lento como uma tartaruga de verdade para terminar este game. Mas terminei, e valeu a pena. A rápida jogatina na idade adulta trouxe de volta todos esses momentos especiais e as pessoas nele envolvidas. Aqui foi só um jogo de videogame, mas a lição vai tudo na vida: perseverança. Tem sido assim para reunir essas histórias maravilhosas e organizar estes livros nostálgicos, e posso afirmar com toda certeza, tem valido a pena. Agora, preciso consertar o erro do passado e jogar o mais rápido possível, junto dos meus filhos, o terceiro game de Nintendinho até o final. E como diziam os nossos heróis, Cauabanga! Aqui, apesar de ser uma história legal, foi só um jogo, mas o princípio vale para tudo na vida: a perseverança. Tem sido assim para escrever estes livros, para reunir as histórias, organizar as memórias, colocar no papel, publicar. Mas a perseverança vai muito além disso. E a mensagem que eu quero deixar para você que me assiste é que persevere para tudo na vida, para aquilo que é de fato importante: a sua família, seu casamento, seus filhos, seu trabalho e a sua vida. Talvez você tenha pensado em desistir de tudo, em jogar fora, em abrir mão, e alguns em desistir até da própria vida. Não faça isso. Persevere por aquilo que vale a pena, por aquilo que é importante, e você vai conseguir a vitória no final. Persevere como Cristo, o nosso Senhor e Salvador, perseverou por amor a nós. Ele sofreu a morte, ele sofreu a cruz, e ele enfrentou tudo isso até o fim, sem desistir, por amor a cada um de nós, a cada um de vocês. E por isso hoje nós podemos ter o perdão dos pecados e a vida eterna. Portanto, persevere. Eu tenho certeza que vai valer a pena, muito mais do que alcançar a vitória num jogo, mas alcançar a vitória na sua vida. Um abraço a todos, Deus os abençoe. Este vídeo é uma adaptação de uma crônica encontrada nos livros Muito Além dos Videogames. Se quiser conhecer mais histórias como esta, envolvendo os videogames, muita nostalgia e emoção, adquira o seu exemplar, no formato impresso ou digital, nos sites da editora Wiclap e na Amazon.